na Justiça do Trabalho, buscando o reajuste de salário desses servidores da FUNASA. Muitos, inclusive, hoje já migraram para o Ministério da Saúde. Em 2001, nós ganhamos a ação, transitou em julgado e o processo iniciou-se a fase de execução. Acredito que todos aqui estão sabendo dessa movimentação. Na fase de execução, a FUNASA apresentou um recurso de embargo de execução, que na fase de execução nós discutimos cálculos, valores, quem tem direito, quem não tem, período prescricional de até quando o reajuste pode alcançar, geralmente é isso. E aí, nesse momento, o nosso processo subiu para o Tribunal Regional do Trabalho e o nosso querido desembargador do Tribunal Regional do Trabalho mandou suspender o processo porque esse mesmo assunto estava em discussão no STF. Mas como assim, doutor Max? O processo estava em fase de execução, como que manda suspender a execução desse processo para um assunto que estava em discussão no STF, de um processo em fase de conhecimento, onde a fase se discute o direito, o objeto ainda. Lembrando que nós já tínhamos ganhado isso. Pois bem, de 2001 para cá, esse processo continua suspenso por causa dessa situação. Por quê? O STF, como todos bem sabem, no dia 21 de agosto de 2020, julgou esse processo de repercussão geral, que é do Sindicato do Ceará, lembrando, não é o nosso processo está parado, suspenso no Tribunal Regional do Trabalho, aguardando finalizar essa discussão de repercussão geral. E lá, os nossos eminentes ministros entenderam que as discussões relacionadas às diferenças salariais posteriores a 90 não podem ser discutidas na Justiça do Trabalho. Até aí, tranquilo, tem sido aplicado realmente esse posicionamento desde então. Por quê? Porque em 90 instituiu-se o regime jurídico único, o Estatuto, então todas as discussões são alocadas ali na Justiça Federal. E aí, o problema que nos prejudicou foi o quê? Eles entenderam que as ações judiciais que já transitaram em julgado declararam a insubsistência do título executivo judicial. Mas como assim, doutor Max? Quando o processo ele transita em julgado, nasce um título executivo judicial, ou seja, é uma força de cobrança para executar aquela ação que vocês tiveram êxito. E aí, nessa situação, em 2001, que foi quando o processo foi suspenso, eles inseriram uma lei, perdoe a palavra, safada e sem vergonha na CLT, que considera o seguinte, artigo 884, parágrafo 5º, considera-se inexigível o título judicial fundado em real ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou aplicação e interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. Ou seja, essa lei deu legalidade para o STF e para afrontar os princípios constitucionais de violação da coisa julgada, para que qualquer execução que já esteja em andamento, se o STF declarar que é inconstitucional, ela é finalizada, interrompida, suspensa, entendeu? Doutor Marcos, mas e aí, como é que vai ser, como é que vai acontecer com o nosso processo? Bom, todos sabem que nessa discussão dos 84%, eu estou estendendo um pouco mais, porque é um assunto um pouco mais detalhado. Nessa discussão dos 84%, o STF, no final do julgamento, falou o seguinte, a tese de repercussão geral, que é o texto final que vai ser aplicado em todos os casos, nós julgaremos em uma próxima sessão. Só que essa sessão até agora não chegou. Se todos têm acompanhado aí, o processo dos 84% tem sido incluído em pauta de julgamento, retirado novamente, incluído novamente, retirado. Então está essa novela. Mas basicamente, essa última sessão agora, que vai ser julgado, é basicamente para definir a tese de repercussão geral. O processo dos 84% já foi julgado. A gente acompanha que os advogados do Sintcep lá do Ceará têm tentado fazer uma sustentação oral, têm apresentado peças, mas juridicamente falando, a gente entende que é uma viabilidade muito baixa de reverter
o que o STF já julgou. Então, é uma notícia assim, um pouco complicada de falar para os senhores, mas basicamente o direito dos 84% foi jogado na lata de lixo. A gente não sabe ainda como vai ser aplicado no nosso processo, se o desembargador vai literalmente mandar arquivar a nossa ação e falar, olha, o STF entendeu que é inexigível essa execução, então não podemos prosseguir com ela, arquiva o processo. A gente não sabe ainda como vai acontecer com isso, mas de toda forma nós precisamos aguardar, finalizar a discussão no STF para que o nosso processo volte a tramitar aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Tudo bem? É só para deixar claro, porque muitas pessoas ainda estavam em dúvida, mas como assim o processo continua em julgamento, já não foi julgado, né? Então a situação é essa, tá bom, companheiros? Próximo passo. Então, o que acontece? O processo ele já foi julgado. O que o advogado basicamente está tentando fazer é porque na época do julgamento não foi oportunizado que ele fizesse a sua sustentação oral, a sua defesa no processo, né? Então ele está tentando isso, está tentando ainda oportunizar uma sustentação moral, uma defesa perante os ministros do STF, para que ele busque reverter essa situação. Enquanto o processo não transitar em julgado, existe a possibilidade. É remota? Sim. Pequena? Sim, mas existe a possibilidade. Porém, como não é um processo nosso, a gente não tem meios de fazer uma análise mais detalhada, né? Inclusive opinar em processo alheio. Infelizmente, estamos dependendo da atuação do corpo jurídico do outro sindicato, nós não podemos intervir. Nosso caso é realmente só aguardar mesmo. Mais alguma pergunta sobre esse processo? Então, vamos adiante. Pessoal, os 3.17 da Funasa, meu Deus do céu, que processo enrolado é esse, né? Demorou tanto tempo e na hora de sair ficou travado. É o seguinte, fazendo uma breve síntese aqui, esse 3.17 da Funasa, a juíza homologou os cálculos no final de 2019 e mandou expedir as RPVs, para quem está acompanhando aí. Só que, nesse momento, o processo é físico. Nesse momento veio o recesso do judiciário, né, que é dezembro a janeiro, e logo em março veio a pandemia que mandou fechar tudo. Então nós ficamos praticamente o ano de 2020 inteiro sem movimentação processual, principalmente nesse 3.17, que é um processo grande, extenso, com mais de 500 servidores substituídos, filiados ao sindicato. E agora, por último, né, depois de tanto aguardar, por último, a juíza da primeira vara mandou migrar o processo para o PJE. Mas o que isso tem a ver, doutor? O processo sendo migrado para o PJE, que é um sistema eletrônico de processos judiciais, onde hoje todos os processos novos estão tramitando por ele, não existe mais processo físico, eles digitalizam o processo na íntegra e migram para o PJE, onde todo e qualquer servidor, advogado, colega que precisa acompanhar o processo, né, saber das movimentações ali, consegue acessar da sua casa. O que isso é bom? Agora todo mundo vai poder trabalhar nessas confecções dessas RPVs dentro de casa, inclusive a própria juíza que precisa, com a sua senha, a sua autorização, assinar as RPVs. Informação atual, as RPVs estão sendo confeccionadas. Conversei com o servidor da secretaria da primeira vara e eles já começaram as confecções das RPVs. Quando é que as RPVs finalizarão a confecção? Estarão prontas? Não sei ainda. Igual eu falei, é muita gente, né? 500 pessoas nesse processo para mais. A gente não tem ainda uma previsão de quando é que vai ser confeccionado. Eu estimo, se Deus quiser e todos nós tivermos fé, que até o final desse ano, todo mundo que está nesse processo esteja com esse dinheiro no bolso para poder gastar no Natal. Agora, a gente, né, é uma previsão, ninguém tem certeza de nada. Ressalto, é uma previsão. Porque senão depois o pessoal vai falar, doutor Marcos falou que ia sair até o final do ano e não saiu. Não, não falei. Eu tô passando para vocês uma estatística. Talvez não saia até o final desse ano, tá bom? E aí, relembrando, depois que as RPVs forem expedidas,
O juiz vai intimar a gente para conferir os valores, conferir se está tudo certo, se tem alguém que ficou de fora, né, situações particulares ali, individuais. Depois que nós manifestarmos o nosso ok no processo, tanto nós quanto a Funasa, aí eles vão migrar a RPV para o tribunal para pagamento. Migrando para o tribunal, aí é de 30 a 45 dias, o dinheiro vai estar disponível na conta judicial para os senhores fazerem o levantamento, tá? E aí, quando a RPV for migrada, nós já teremos um prazo para poder falar para os senhores, ó, a RPV vai sair até tal data, tá? Mas por enquanto a informação é essa. Já era para ter sido expedido, já era para todo mundo ter recebido nesse processo, mas a gente sabe como a morosidade da justiça é algo que acaba nos prejudicando, infelizmente. Pessoal, deixa eu só reafirmar, que tem colega que ficou olhando para o outro, conversando, o doutor Marcos está explicando, e ele só escutou de 30 a 45 dias vai sair. Olha o que ele disse, depois de todo aquele processo que vai acontecer ali, ele não prometeu nada, ele imagina que como está lá sendo confeccionada a RPV, poderá ou não sair, viu gente? Senão, chega lá, o Marcos falou que sai em 30, 45 dias, aí olha a confusão. Vamos lá, doutor Marcos. Complementando, justamente o que o senhor Demar falou. Esse prazo que eu falei que é depois que a RPV for migrado, então a gente ainda tem um passozinho até chegar nesse momento, tá? Só para todo mundo ficar ciente. E aí, complementando aqui, o senhor Crescêncio fez uma pergunta bastante importante. Os cálculos desse processo estão homologados com valores até 2016, até outubro de 2016, mas todos os servidores não vão ficar prejudicados, porque quando o pessoal da secretaria expedir as RPVs e elas forem migradas para o tribunal, no momento do pagamento, vai se encarregar de atualizar todos esses valores de 2016 até a data do depósito na conta judicial. Então, nós temos aí basicamente 5 anos de correções. Então, aquele valor, senhores, que os senhores, alguns que tiveram anotado aí, dos valores de cálculo, mas esses valores serão corrigidos. Nós temos aí 5 anos de correções. A gente não sabe o valor exato que vai ser depositado na conta judicial, porque vai depender do índice que o tribunal vai utilizar, a forma de correção com juros, essas coisas. Então, a gente só vai saber quando o dinheiro estiver disponível mesmo na conta judicial. Mas prejudicados monetariamente, financeiramente, os senhores não serão. Serão recebidos com valores atualizados, ok? Alguma pergunta desse processo? Só recapitulando, está em fase de expedição das RPVs, mas ainda não tem nada finalizado. Protesto dos 28% dos servidores remanescentes, servidores da Funasa que ficaram de fora dos outros 28%. É o seguinte, fazendo um breve resumo, nós ganhamos em primeiro grau a discussão dos 28%, né, para que seja aplicado esse reajuste e essas diferenças salariais para esses servidores. Acredito eu que são mais ou menos 400 servidores que estão nesse processo da Funasa. Em segundo grau, a Funasa recorreu e o tribunal acolheu o recurso da Funasa e julgou improcedente o nosso pedido. Nossa, meu Deus, doutor Marcos, agora a gente perdeu? Calma, nós recorremos para o STJ e para o STF. Nosso processo agora está em fase de análise de recurso. Nosso recurso já foi apresentado, então a gente tem que aguardar agora a manifestação tanto do STJ quanto do STF. Doutor Marcos, mas isso vai demorar. Vai, mas é melhor que a gente demore uma discussão que nós podemos garantir o direito dos senhores do que a gente, abrir mão aí e todo mundo ficar prejudicado. Ressalto, não é certeza que nós vamos conseguir êxito nesse processo, mas nós estamos lutando até o final. Enquanto o processo não transitar julgado, enquanto não acabar todas as viabilidades de recurso nesse processo, nós estaremos atuando nele, tá bom? Alguma pergunta? Pessoal, esse é aquele processo daquelas pessoas que ficaram prejudicadas, tá? Aqueles 400, porque é uma das coisas que as pessoas mais perguntam. Tiraram suas dúvidas com a fala do Marcos, tem certeza
Então, bora lá, Max. Vamos dar prosseguimento. Ainda tem aí. Baixa Jorge mesmo, olha lá. Fazendo uma breve síntese aqui, para o processo 3.17 da LBA, a última informação que nós tivemos é que as RPVs desse processo do pessoal da extinta FLBA já foi migrado para o tribunal, tá? A previsão de pagamento é até o dia 15 agora de outubro. Geralmente eles começam a pagar no último dia do mês, desse mês de setembro, e começam a liberar as RPVs até o dia 15 do mês de outubro, tá? Então, quem estiver nesse processo da extinta FLBA aí dos 3,17%, fique atento que logo o pagamento será liberado e nós iremos entrar em contato com cada um dos servidores para comunicar e informar qual banco que o colega poderá ir lá e fazer o levantamento do seu crédito, tá bom? Pessoal, eu estou fazendo uma breve síntese aqui dos principais processos, mas nós temos vários processos de gratificações coletivas aqui, só que se a gente for falar todos aqui, aí é umas 3 horas, né, Ademar? É muita coisa. Não, fala no geral só. Basicamente agora, os 28% dos ministérios, aquele processo que estava parado em Brasília há mais de 10 anos e retornou agora. Nós tivemos êxito na discussão dos valores. Para quem se lembra desse processo, fazendo uma breve síntese, nós apresentamos um cálculo, a União apresentou outro, apresentamos mais um, a União apresentou outro, por fim, nós concordamos com os cálculos da União, isso em 2007. Concordamos com os cálculos da União e no momento que foram expedidas as RPVs, que o juiz homologou os cálculos, a União recorreu dos próprios cálculos dela, buscando aí não querer pagar nada para ninguém, né? Graças à nossa atuação, nós lutamos esse processo por mais de 10 anos em Brasília e conseguimos êxito nele para que todos os servidores que estão nesse processo, claro, né, com exceção daqueles que por eventual situação que fizeram um acordo administrativo, receberam ou estão em outro processo, garantiram seu direito a receber essa ação dos 28%, tá? Esse processo ele tem vários ministérios, então para esclarecer melhor se você está nesse processo ou não, mas eu acredito que quem está nesse processo dos 28% já sabe que está nele, está acompanhando. A última movimentação que nós temos é a seguinte: a juíza, doutora Maria Maura, da primeira vara federal, quando o processo retornou de Brasília, ela mandou expedir as RPVs com os cálculos de 2005, ou seja, mais de 15 anos de cálculos desatualizados. É claro que nós não concordamos com isso. O que nós fizemos? Encaminhamos para a nossa contadora do sindicato e a nossa contadora, juntamente com a AGU, estão elaborando a atualização dos cálculos, inclusive para aqueles servidores que eventualmente ficaram sem cálculo no momento que a gente iniciou a execução. Tá? Por quê? Porque nós queremos que a AGU faça um acordo conosco para que os critérios dos cálculos sejam únicos, sem ter que depois apresentar a discussão para a AGU, para o processo demorar ainda mais. Então, basicamente, o processo está nessa fase de atualização de cálculos, tá? Nós pedimos um prazo aí para a juíza para a gente poder apresentar esses cálculos atualizados, porque nós entendemos que 16 anos de atualização de cálculo é muita coisa, vai dar uma diferença muito grande de dinheiro. Então a gente não quer deixar nenhum dos companheiros prejudicados nessa ação, tá? Tem uma previsão de quando o cálculo vai ser finalizado? Não, esse processo já está com a contadora já tem um tempinho. O problema não é ela já está com a função dela toda organizada já para poder dar seguimento. O problema é a dificuldade de comunicação com a AGU. Por quê? Porque nós estamos fazendo esses cálculos, a atualização desses cálculos, os parâmetros dele, em conformidade com o que a AGU está nos propondo. Para quê? Para que quando a gente apresentar os cálculos para a juíza, não tenha nenhum impedimento, não tenha nenhuma resignação. Tá certo? Não temos nenhuma previsão ainda. Alguma pergunta desse processo? Oi? 28% da base. Ah, sim, perfeito.
Só um momentinho, deixa eu puxar aqui. Sobre os 28% da base aérea. Os 28% da base aérea é esse processo que eu falei. É esse processo que eu falei, que está em fase de atualização de cálculo. O pessoal da base aérea está nesse processo também. Tá certo? A gente está aguardando atualizar. Depois, o senhor me procura para a gente verificar como é que está a situação do senhor no processo, o senhor está no processo, tudo certinho. Tá bom? E muitos deles já receberam, não é? Inclusive, lembrando, sendo mais específico, o pessoal da base aérea, muitos deles fizeram acordo administrativo para receber de forma parcelada. Aquele acordo que em 99 o governo propôs por medida provisória para receber em 7 anos aí 14 parcelas, 2 por ano. Então, se por acaso, o caso do senhor, se já tiver feito acordo administrativo, aí está de fora. Se não fez, pode ficar tranquilo. Tá certo? Mais alguma pergunta? Então, saiu mesmo essa notícia, que foi um parecer da AGU, informando que os servidores desses 28% que fizeram o acordo administrativo tinham direito a receber uma diferençazinha de correção aí, de atualização. Basicamente, o que é essa diferença? É porque quando o acordo administrativo foi instituído por medida provisória, o governo definiu qual seria o índice de atualização desses valores a serem pagos de forma parcelada. Era o índice URFIR na época. Só que esse índice URFIR, em 2001, ele foi extinto. E aí o que aconteceu? Os servidores começaram a receber as parcelas desde 2001, que a parcela foi paga até 2006. Os servidores começaram a receber desde 2001 esses valores sem atualização, porque o índice que foi estipulado por essa atualização foi extinto. Então, eles receberam de forma desatualizada. Só que a gente tem uma situação, esse parecer da AGU é recente, né, que orienta os órgãos a fazerem as correções das parcelas desatualizadas. Só que é uma situação que, judicialmente falando, nós não conseguimos discutir. Por quê? A prescrição de 5 anos. A última parcela foi paga em dezembro de 2006. Então a gente teria 5 anos para frente, ou seja, no máximo dezembro de 2001 para pedir a correção dessa última parcela. Entendeu? Então, judicialmente, a gente não conseguiria nada nesse tipo de discussão. O que a AGU orientou? A fazer um requerimento administrativo. Inclusive, eu cheguei a fazer esse requerimento e encaminhar para alguns dos companheiros aqui para protocolar de forma administrativa. Eu não sei se deu êxito, não sei se... Não, né? Eles negaram, né? Justamente. É uma situação que a gente fica um pouco a ver navios, porque judicialmente falando a gente não consegue entrar e pedir esse tipo de atualização. A AGU fez um parecer, né, mas o parecer da AGU é só uma orientação, ele não tem força de cumprimento, ele não tem força de lei. Então, para esses casos, se não for administrativamente falando, não existe mais essa possibilidade de pleitear na justiça essas correções. Certinho? Mais alguma pergunta sobre esse processo dos 28? Vamos adiante. Pessoal, rapidinho aqui sobre o PASEP. O PASEP, nós entramos com esse processo de forma coletiva, porque surgiu aí a discussão sobre os servidores terem direito às atualizações de saldo do PASEP. E aí, só que, em primeiro grau, logo que a gente entrou com a ação, nós entramos contra a União e o Banco do Brasil. Por quê? Porque nós queremos que a União também seja responsabilizada pela atualização dos cálculos, porque o Conselho Diretor, quem estipulou foi a União, não foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é só responsável pelos depósitos, pela correção dos depósitos, mas quem estipula quanto que vai ser atualizado, os valores de atualização, é o Conselho do Diretor definido pela União. E aí, o juiz, já enfrentamos a primeira barreira, que o juiz entendeu que a União não é responsável no polo passivo dessa ação, mandou excluir a União do processo e, por consequência, como o Banco do Brasil ele não é um órgão que tem competência da Justiça Federal para atuar em processos, mandou remeter o processo para a Justiça Comum. Esse processo havia sido protocolado na Justiça Federal, mandou remeter o processo para a Justiça Comum. Nós recorremos, intempamos recurso, e esse recurso nesse momento está no tribunal, lá em Brasília, TRF1,
aguardando o julgamento, né? Nós não sabemos porque desde o início da discussão desse PASEP tivemos várias mudanças de cenário. Logo no início da discussão desse PASEP, várias pessoas, vários casos aí tiveram êxito, e aí aos poucos os próprios tribunais, isso eu falo aqui em Brasília, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que foram os principais tribunais que nós acompanhamos, os próprios tribunais foram mudando o posicionamento deles com relação a essa discussão do PASEP. E por último, o STJ mandou suspender todas as ações que discutem essa correção de valores do saldo do PASEP, para definir quem é o órgão, quem é o responsável, se é a União, se é o Banco do Brasil, se é os dois, qual que é o período que se pode pleitear essa ação, qual que é o período de discussão, o prazo retroativo, entendeu? Valores, se existe algo a ser corrigido. O STF vai definir todos esses temas, e aí, com base nisso, ele mandou suspender todos os processos. O nosso processo ainda não foi suspenso, mas acredito eu que quando o desembargador for para julgar o nosso recurso, existe uma grande possibilidade de que ele determine a suspensão dessa ação também. E aí, ele determinando a suspensão dessa ação, a gente realmente fica sem ter a menor previsão de quando é que vai finalizar essa discussão. Alguma pergunta? Não? Vamos seguir então. Pessoal, Acho que tem duas situações, né, Marcos? Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? eu espero que tenham entendido tudo. Nada? Não é possível. Qual que é a sua dúvida, companheiro? Claro, explico sim. A dúvida do companheiro aqui é se são todos os ministérios que estão naquele processo dos 28. Qual que é o ministério do senhor? Vamos. Meio ambiente. Meio ambiente, né? Se são todos os ministérios. Esses processos dos 28%, nós dividimos em várias ações. Nós entramos com vários ministérios entramos com a ação com vários ministérios em uma outra ação, que foi uma de 97, que já pagou basicamente todo mundo. Esse processo começou o pagamento em 2017, já finalizou só situações de herdeiros falecidos. E essa outra ação, que eu comentei agora sobre os 28%, é dos outros ministérios remanescentes. O que eu falo para o senhor? O senhor é do meio ambiente, né? Do IBAMA. Não, do IBAMA, aí é uma ação específica para o IBAMA, porque o IBAMA é um instituto, é uma autarquia. Então, aí é uma ação própria para o IBAMA, tá? Depois o senhor me procura individualmente para eu poder verificar o processo dos 28% do IBAMA. Então, aí eu preciso verificar, no caso do IBAMA, né? Porque eu falei sobre os principais processos aqui. O pessoal desse processo dos 28% fazem parte da administração direta, tá? As autarquias, fundações, são processos apartados. Tá bom? Pode falar. Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho está nesse processo dos 28%. Tá? O rapaz levantou a mão lá? Não? Tá bom, vamos dar seguimento. Lembrando, pessoal, que algumas dúvidas mais pontuais, mais individuais, os companheiros que estiverem aí, que quiserem esclarecer, me procurem, que eu vou disponibilizar um tempinho aqui no final, no corredorzinho, para a gente poder conversar e verificar melhor o caso pontual de cada servidor filiado, tá bom? O CAPCESP, né, que o nosso presidente comentou no início da ação. Para quem lembra, o CAPCESP é o quê? O pessoal aderia a uma previdência complementar, onde todo mês descontava dele, ele fazia uma reserva de poupança na CAPCESP, com a possibilidade de fazer o levantamento de fazer o resgate desse valor em situações que permitiam esse resgate. Quais eram? O servidor foi exonerado,
o servidor aposentou, o servidor faleceu, os herdeiros podem fazer o levantamento, né? Ou o servidor saiu do órgão público, algo nesse sentido. A maioria aqui fez o levantamento da CAPCESP em razão de aposentadoria, a grande parte. E aí, quando o servidor vai fazer o levantamento do crédito, ele se surpreende com um valor bem abaixo do esperado. O que a CAPCESP está fazendo, companheiros? Ela retém 67,20% do valor e só repassa aos companheiros o restante, cerca de 33%, 32%. E aí, qual que é a justificativa? Custeio de taxas administrativas. Agora eu pergunto para os senhores passam mais de 10, 15, 20 anos contribuindo com a Previdência Complementar para quando aposentar poder resgatar um valor que já não é muito alto. Em média de valores aqui de contribuição que a gente pega aqui é 6, 7, 10, 12 mil reais, foi o valor mais alto que eu presenciei aqui de contribuição. E aí no final o servidor pega 2.500, 3 mil reais, porque a CAPCESP está retendo a maior parte desse valor com a justificativa de que são custeio de taxas administrativas. Isso é ilegal. Nós começamos a adotar o posicionamento de entrar com essas ações individuais. Tinha discussão de entrar com ação coletiva, mas como é uma situação que nós tínhamos que demonstrar, em caso individual, quanto que cada servidor levantava, quanto que cada servidor tinha direito a receber, nós começamos a entrar com as ações individuais. Então, para quem deixou a documentação lá, a documentação completa, depois eu passo a documentação para vocês, quem tiver com dúvida com relação a essa documentação, para quem deixou lá, nós estamos protocolando as ações. Só que tem um problema. Na verdade é um problema, né? É um costume. Essa ação é uma ação que se discute no juizado especial civil comum da Justiça Estadual. E a Justiça Estadual é extremamente morosa. Se os senhores acham que a Justiça Federal é demorada, a Justiça Estadual é 10, 15 vezes mais. Principalmente em situações de comarcas de interior. Porque muitos dos processos que nós entramos na CAPCESP são de servidores que residem no interior. E aí nós, por competência, temos que protocolar essas ações nos interiores. Eu tive um caso de um processo que eu entrei com a ação do CAPCESP, que demorou 4 meses para sair o primeiro despacho do juiz, mandando intimar a CAPCESP para poder apresentar a defesa, a contestação dela. Então são processos extremamente demorados, pela quantidade de volumes de processos que tem na vara, e geralmente uma comarca atende, 5, 6, 10, 15 cidades do interior para um juiz só. Então a gente enfrenta essa demora demais na movimentação dos processos da CAPCESP, tá? Não entramos na justiça comum porque a gente quer evitar que os senhores paguem alguma custa, alguma despesa processual no processo, né? A gente quer buscar que todo mundo venha receber, não tem que pagar nada. E juizado, como todos os senhores sabem, em primeiro grau não existem custas processuais. Por isso que a gente adota esse posicionamento, até porque os valores discutidos nessas ações são valores baixos, mas são valores que os senhores têm direito, né? Diferenças de 3, 4, 5 mil reais aí que os senhores têm direito a receber, mas é do bolso dos senhores, vocês concordam? Então, sobre a CAPCESP, as ações já começaram a ser protocoladas, já tem tempo, já tem meses já. Muitas pessoas vêm perguntando, mas não tem notícia da CAPCESP. Deixou documentação no sindicato? Verifica. Às vezes o seu processo já foi protocolado, só não tem nenhum andamento por causa da demora mesmo do judiciário, mas foi protocolado. Eu falo, tive casos assim, tá certo? Sim. Quando o servidor entrega a documentação lá no sindicato, o sindicato encaminha para o nosso escritório e aí passa pela nossa equipe de controladoria jurídica. Depois que eles fazem o remanejamento da documentação, eles encaminham para a gente, falam, doutor Max, temos aqui esse processo do CAPCESP. Aí a gente vai pegar e vai analisar a documentação. Se tiver faltando documentação, a gente pede para o sindicato entrar em contato com o servidor. Fulano de tal, está faltando isso, isso e isso. Sem isso não tem como entrar com o processo. Por favor, encaminhe a documentação. Aí fica de responsabilidade do servidor. Só entrar em contato com o sindicato. Provavelmente a documentação está ok, né? Mas depois só entra em contato com o sindicato para pegar o número do seu processo, ver a documentação.
Sindicato, os plantões são segundas, das 9 às 11, das 2 às 4, e quartas, das 9 às 11, das 2 às 4, sextas-feiras também, das 9 às 11, das 2 às 4. Os meus plantões especificamente são as quartas, das 2 às 4, e sexta, das 9 às 11. Caso os senhores queiram falar diretamente comigo, esses são os dias dos meus plantões. Mas lá tem plantão segunda, quarta e sexta, de manhã e à tarde. Qualquer advogado é muito competente para poder passar qualquer informação e orientação processual para vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre essa ação do Capcesp? Não, né? Pessoal, nós temos um novo objeto aqui, que eu estou à frente dessa ação, que nós estamos organizando para entrar. Não entramos ainda por quê? Porque eu preciso de documentação que depende dos servidores. É uma ação coletiva, não vai alcançar muita gente, mas muitos também serão beneficiados. Primeiro, essa ação vai beneficiar quem recebeu dentro de 5 anos ou está recebendo abono de permanência. Quem não sabe, abono de permanência é uma rúbrica que o servidor recebe no mesmo valor do que ele contribui com a Previdência quando ele atinge os requisitos para aposentar e opta por continuar trabalhando. Aí ele começa a receber abono de permanência no mesmo valor que ele contribui com a Previdência, ou seja, um anula o outro. E aí, o STJ decidiu que o abono de permanência ele tem que ser incluído no cálculo do 13º e das férias. Ou seja, enquanto o servidor está trabalhando, está recebendo abono de permanência, quando ele vai receber as férias do 13º, esse valor de abono de permanência tem que ser incluído no cálculo também. E não tem sido feito. Nós começamos, só um momentinho, só finalizar aqui. Nós começamos a discorrer sobre essa ação e decidimos entrar com ela de forma coletiva, separado por ministérios, né? As autarquias serão entradas de forma individual, por exemplo, quem é da FUNASA, nós vamos entrar com a FUNASA, os ministérios nós vamos entrar com a ação própria dos ministérios, e as outras autarquias, por exemplo, IBAMA, né? FUNAI, INCRA, pessoal inclusive do INCRA, não sei se tem alguém do INCRA aqui, mas nós começamos a já pedir a lista de servidores que estão recebendo abono de permanência, tá? O que está faltando agora? Que a gente vai soltar um comunicado, eu já conversei até com o Rodrigo, para a gente soltar um comunicado do sindicato. A gente precisa de 3 ou 4 servidores que estejam recebendo abono de permanência ou já receberam dentro de, no máximo, 5 anos, que providencie as fichas financeiras do ano, anual, de um ano completo. Porque nós precisamos demonstrar para o juiz, na prática, que aquele servidor, né, que aqueles casos ali não estão incluindo no 13º e nas férias o valor de abono de permanência. E aí isso vai gerar o nosso direito. Ah, mas é uma ação, vai vir 300 pessoas. A gente não precisa juntar a documentação de todo mundo no início do processo. A gente precisa apresentar 3 ou 4 casos que demonstram a violação do direito, para que o juiz, de forma coletiva, aplique para os demais casos. Na execução, aí a gente vai pontuar de forma individual quem tem direito a receber, quem não tem, quanto cada um vai receber, vai depender do tempo que o servidor recebeu o abono de permanência ou não, entendeu? Se o servidor recebe abono de permanência há 6 anos, né, ele tem aí 5 anos aí de cálculos aí para poder receber diferença. Se o servidor recebe há 2, né, 2 períodos de cálculo aí para receber. Então essa é uma ação que ela está sendo trabalhada, não vai demorar para a gente protocolar, está faltando só essa documentação que eu já conversei com o Rodrigo para ele soltar o comunicado. Então provavelmente na semana que vem o Rodrigo já vai soltar esse comunicado, separado por órgãos, para que o servidor que seja desse órgão, por exemplo, o Ministério do Trabalho, eu preciso de servidores do Ministério do Trabalho que recebem ou recebam abono de permanência para fornecer o contra-cheque de um ano do período que recebe abono de permanência. O servidor toma ciência, providencia essa documentação e entrega lá no sindicato. E aí, com a documentação em mãos, nós vamos entrar com as ações, tá? Essa vai ser coletiva, para ficar mais fácil de discutir. A orientação do STJ. Isso. Beleza, bom saber que você está na hora. Aí, como... Não. Nessa situação, a gente não precisa aguardar o órgão responder a pergunta dele aqui. Ele perguntou o seguinte:
Se os órgãos já foram orientados a fazer essa inclusão desse valor no 13º e nas férias, incluir o valor do abono de permanência no 13º e nas férias, não foram orientados. Até porque nós tivemos casos aí, que é o próximo assunto que eu vou falar, que tem determinação do STF, próprio parecer do Ministério da Economia e o órgão não está cumprindo. Então os órgãos não foram orientados a fazer essa inclusão. E nesse caso a gente não precisa aguardar o órgão se manifestar, não. Teve a violação de direito, processo neles. Entra com a ação e pronto. Certinho? Aí a gente vai aguardar o período de discussão, né? Na fase de execução vamos verificar quem tem direito ou não, porque assim, a gente não consegue fazer um filtro nesse momento. Quais são os servidores que estão recebendo a abono de permanência, quais são os servidores que já receberam, quem não recebeu, a gente não consegue fazer esse filtro no início. Esse filtro será feito na fase de execução, a gente conseguindo êxito no processo. Então nós vamos pegar a lista de todos os filiados, separados por órgãos, né, por ministérios, e vamos entrar com a ação. Pode ser que você esteja na ação agora, lá na frente na execução você sai dela, porque você não tinha direito, ou você já recebeu o abono de permanência há mais de 5 anos, ou você não recebeu, entendeu? Ou você já aposentou há muito tempo, ou a pensionista, o instituidor da pensão já aposentou também há muito tempo, não tem direito. Então são várias variáveis que podem fazer com que o servidor esteja de fora da execução. Então, o servidor entrando na ação agora, não é garantia de que ele vai receber, vai depender no momento da execução, quando as fichas financeiras forem apresentadas e a gente for encaminhar o processo para cálculo. Aí será verificado pontualmente qual servidor que tem direito a receber ou não, tá certo? Mas de toda forma, quem tiver dúvida também, né, no momento oportuno, a gente poderá falar. Sim, Gabriel? Então, vai depender do período. A pergunta dele é o seguinte: ele recebeu o abono de permanência por um período, depois aposentou. Vai depender de quando você recebeu o abono de permanência. Se foi há mais de 5 anos atrás, não tem como você estar no processo, porque o direito da prescrição já alcançou você, no seu caso, entendeu? Não, se você aposentou em 2019, você está dentro da ação. Tem possibilidade sim. Aí vai definir o quanto você vai receber, vai definir o período que você determinou, você recebeu de abono de permanência, para ver se você inclui no cálculo ou não. Certinho? Pode falar, companheiro. Ele esclareceu sua dúvida, né? Tá bom. Mais alguma dúvida sobre esse objeto? Max, me ajuda aí. O tempo. Pessoal, só para finalizar então, correr aqui que eu já tomei um puxão de orelha aqui do nosso presidente. Conversão de tempo especial em comum para os servidores que recebiam insalubridade. Discussão bastante complexa que nós tivemos aí. Para quem lembra, o STF mandou a fazer a conversão do tempo especial em comum até 2019, novembro de 2019, quando veio a reforma da Previdência, para aqueles servidores que começaram, para aqueles servidores que trabalharam e atuaram em regime de insalubridade, né? Muitos aqui, a maioria é do Ministério da Saúde hoje, a antiga Funasa, né? A antiga SUCAM, e na prática isso até agora não aconteceu. O Ministério da Economia emitiu a nota técnica, acredito que todos sabem aqui, ordenando que os ministérios cumprissem a determinação do STF, mas até agora os ministérios não cumpriram e não emitiram nenhum parecer. Nós estamos trabalhando numa ação coletiva sobre esse processo. Antigamente a gente ia fazer individual? Iríamos, sim, só que por medidas técnicas a gente entendeu que não é viável entrar com essa ação de forma individual. Por quê, doutor Max? Porque não temos documentos suficientes para comprovar o direito de cada servidor que atua em regime de insalubridade. A própria Funasa não tem essa documentação. Para quem fez aquele requerimento, encaminhou para o órgão e protocolou o requerimento de conversão do tempo especial, viu lá que no requerimento a gente pedia ou para fazer a conversão ou para fornecer os documentos, que era o laudo LTCAT, que é o laudo de condições técnicas de ambiente de trabalho, e o PPP, que é o perfil profissiográfico profissional. Esses documentos são indispensáveis para demonstrar o regime de trabalho do servidor. A própria Funasa, os próprios órgãos não têm esse tipo de documentação. É muito difícil. Talvez quem teria são só o pessoal da EBSER, alguns técnicos de laboratório, alguns casos muito pontuais que nós encontramos que tem essa documentação. Esses pontuais nós entramos com a ação, de forma individual.
Agora, para a maioria, não adianta a gente entrar com a ação individual, porque não basta o servidor receber a rúbrica de insalubridade no contra-cheque. Isso é uma discussão trabalhista. A conversão do tempo especial em comum é uma discussão previdenciária, ela vai impactar diretamente no tempo de serviço do servidor. E discussão previdenciária, ela é mais complexa, precisa de mais documentações. A insalubridade no contra-cheque ela é só um meio de prova, mas não é o mais importante, não é o mais essencial. E com base nisso, a gente não viu outra saída a não ser entrar com essa ação coletiva para determinar uma obrigação de fazer para que o juiz obrigue os ministérios a fazerem a conversão para todo mundo, né? Apresentando a lista de filiados e obrigue a fazer a conversão para todo mundo, certinho? Para finalizar aqui, não tem como a gente entrar com essa ação individual, porque não tem documentação suficiente. Nós acompanhamos um processo que o juiz intimou a Funasa para apresentar a documentação, ela juntou tudo em branco, porque não tem nada. Então não tem como a gente discutir essa ação individual. Será feito de forma coletiva, já está sendo elaborada. Alguma dúvida? Não? Certinho, então, encerro aqui os informes jurídicos. Do PSS? Qual ação? PSS sobre 1/3 de férias, lembrei. Então, essas ações nós separamos por órgãos também. Na medida que os processos estão retornando do tribunal, porque a gente aguardou, os processos ficaram suspensos, aguardando o STF se posicionar sobre o tema. O STF já se posicionou, entendeu que a devida restituição do PSS sobre o cálculo de 1/3 de férias. Então, os processos estão retornando, essas ações nós entramos sem rol, para que a gente pudesse alcançar o maior número de servidores possíveis. Então, à medida que os processos estão retornando, nós estamos puxando o rol no sindicato dos servidores filiados, juntando no processo, pedindo para o juiz intimar o órgão para poder trazer as fichas financeiras, para a gente começar a elaboração de cálculo, tá bom? Mas todos esses processos, o STF já entendeu que não é devido o PSS sobre 1/3 de férias, que é inconstitucional. Então, a execução ela está acontecendo. Nós tivemos casos de processos que a execução foi finalizada de forma zerada, porque a contadoria apurou que não tinha cálculo, não tinha valor para receber. Pode acontecer, infelizmente pode acontecer. Mas todas as execuções nós estamos protocolando, estamos iniciando na medida que os processos estão retornando de Brasília, porque todos ficaram lá em Brasília, tá? E para finalizar, quem entrou com essa ação de forma individual, por favor, informe o sindicato, porque a gente vai apresentar o rol de todo mundo. Então tem muita gente que entrou com essa ação no juizado, inclusive já até recebeu a diferença, mas informa para a gente poder estar retirando você do processo, para você não correr o risco de receber em duplicidade e depois ser intimado aí para poder devolver o valor da última ação. Tá bom? Pessoal, é importante isso que ele falou, porque a maioria de nós entramos individualmente nas pequenas causas, porque o valor disso aí varia de R$300 a R$1.000 e poucos, não passa disso, tá? É lógico que eu quero, é meu, eu recebi, com os descontos, tudo deu R$250 e poucos, né? Mas é bom que a gente põe a mão na consciência e olha se já não entrou com a ação, para depois não dar ali despendência, igual ele está falando aqui, tá? Lembre-se, 99,9% de nós entramos nas pequenas causas com essas ações. Mas é que a gente acaba esquecendo, né, com o tempo. Aí eu recebi só intimação. Você vê, ó, o Edivaldo, não sei se é porque é mais bonito do que eu recebi R$1.000, eu recebi 250, tá vendo? Vou lá reclamar. Só para finalizar aqui, Leonardo, um minutinho, coisa rápida. Pessoal, o pessoal que tem direito a receber licença prêmio aí, porque não usufruiu da licença prêmio e está aposentando agora, todos sabem que esse tempo de licença prêmio que o servidor não usufruiu enquanto estava ativo, pode ser utilizado para ser convertido em forma de pecúnia, no valor, cada mês de licença prêmio, no valor de um salário enquanto o servidor estava ativo, tá? Então, quem tem direito a receber, quem tem licença prêmio, procura o sindicato, vamos entrar com as ações. Hoje, o STJ está mandando suspender os processos de licença prêmio
para poder definir se o direito do servidor de receber ela em pecúnia depende de uma negativa do órgão que não autorizou o servidor usufruir da licença-prêmio na época da ativa, aí ele teria que comprovar isso. Mas, por enquanto, isso está parado lá no STF. Os nossos processos individuais, a gente ainda está protocolando e está encaminhando, nenhum juiz está mandando suspender. Então, até que as suspensões do STJ comecem a alcançar as varas, os juizados, a gente está protocolando todas as ações, e todas as ações têm tido êxito, inclusive a própria União continua apresentando proposta de acordo. Muitos casos eu entro em contato com o servidor e falo, é melhor a gente aceitar o acordo para finalizar o processo logo de início. Tá? Qualquer dúvida, procura o sindicato sobre esse objeto. Só depois que aposentar. Depois que aposentar que nasce o direito do servidor de receber a licença-prêmio convertido em pecúnia. Tá bom? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, tá? Eu encerro aqui os nossos informes jurídicos. Passo a palavra para o nosso presidente. E agora, pessoal, e vou dizer, nós estamos ligeiramente não, estamos bem atrasados, mas a gente vai se adequando aqui durante o dia, tá? Carlos, 10 minutos, meu filho. Bom dia a todos e a todas. Que nem Ademar disse, e eu já estive aqui com vocês, eu estou representante dos trabalhadores na nossa CAPCESP. Quero fazer um breve relato de como nós assumimos a CAPCESP. Até então eu estava como conselheiro e nós assumimos a CAPCESP num período muito ruim. Primeiro que nós éramos marinheiros de primeira viagem, estávamos ali atendendo uma resolução que saiu no Congresso da CONICEF, nós saímos candidato e, para falar a verdade, pouco conhecíamos sobre a legislação que regia os planos de saúde. E, aceitando esse desafio, nós fomos para a eleição e ganhamos a eleição naquele momento, lógico, com o apoio de vocês aqui também, e vimos o tanto quanto é complicado estar à frente de um conselho deliberativo onde você é a minoria de tudo. Nós eleitos não podemos nem candidatarmos a presidente do conselho, porque o governo é quem indica. E é complicado porque são 3 eleitos e 3 indicados, mas como tem o voto qualificado, que é do presidente, e é sempre indicado pelo governo, dificilmente nós ganharíamos uma votação. Mas nós fomos mudando essa história dentro de lá. Nós fomos mudando com o tempo, o pessoal passou a acreditar no nosso trabalho e, conhecendo a legislação, a gente foi cobrando as coisas dentro do plano. Primeiro foi que, quando nós assumimos o Ministério da Saúde e a FUNASA, já tinham mais de 5 anos que não faziam auditoria no plano. E no Conselho, nós levamos isso para o Conselho e cobramos, nós queremos auditoria do plano. E aí foi feita uma auditoria, que nem nós cuiabano falamos meia boca, meia colher, que nem o cuiabano fala, né? E o Marchão, da presidência da FUNASA, foi apresentar essa auditoria para a gente e mostrou o plano como se ele estivesse perfeito. As 1000 maravilhas, não tinha problemas de nada, para nós éramos ótimos, nós estávamos chegando, vendo que a instituição fez uma auditoria e estava tudo perfeito, então tínhamos que dar continuidade daquele trabalho, pois o trabalho estava perfeito. Mas não foi bem isso que aconteceu. No ano seguinte veio a direção fiscal. A direção fiscal, todos vocês sabem que é um pulo para intervenção, que é um pulo para extinção, em outras palavras bem simples.
do nosso plano de saúde. Foi aí que nós tivemos que fazer um plano de saneamento financeiro, que foi o PSF, que culminou com aqueles descontos de cota extra para os servidores que já estavam com um plano bem alto, e mais essa cota extra. Mas um dos grandes problemas que nós detectamos naquele momento foi aquele plano eleitoreiro feito pela Marília, que nós temos muito em Mato Grosso, que eu acho que Goiás também deve ter. É culpa de vocês? É culpa do pessoal de Mato Grosso? É culpa nossa? Não. Ela criou um plano regionalizado, um plano por região, que é bem barato. E nós que continuamos nos outros planos, continuamos pagando por eles. Agora é culpa deles? Não. Não é? E quem está nesse plano é Oriente, permaneça, que é um plano super barato. Aí essa situação. Pois bem, pessoal, então diante disso tudo, nós ficamos com o nosso patrimônio indisponível. Vocês sabem que quando entra em direção fiscal, nós do Conselho, o patrimônio nosso, nós não podíamos fazer nada com ele, não podia vender carro, não podia vender casa, quem tinha, estava tudo indisponível. Com esse PSF e um acompanhamento rigoroso nosso, hoje nós conseguimos sair da direção fiscal. Hoje o patrimônio meu é meu, não é mais da Capcesp, assim como o pessoal do FACINCRA, se tiver alguém do INCRA, sabe dizer isso aqui para vocês, que o FACINCRA foi extinto e hoje as pessoas que fazem parte do INCRA estão com todo o seu patrimônio disponível e corre-se o risco de ficar sem ele. E então, hoje nós estamos livres, tá? E pela primeira vez na vida, quero dizer para vocês, é uma informação ainda extraoficial, tá? É que nem a Ademar fala. Não falo por aí, tá? Que eu, Carlos, como conselheiro, falei, até porque eu posso responder em comissão de ética. Nós estamos com 2 produtos novos que está sendo feito agora, que está sendo encaminhado para a ANS para aprovação. Inclusive, eu estou com os documentos aí no carro, tudinho, que eu estou indo para a reunião agora, domingo, eu vou para o Rio de Janeiro, nós vamos reunir, tá? E esses planos têm que ser aprovados pela ANS, e eu estou com todos os estudos atuários aí no carro comigo. Então, não é fácil fazer um plano, porque tem que ter todo um estudo atuário, idade, renda e assim por diante, para ver se o plano sobrevive. E também nós estamos com uma perspectiva, uma possibilidade, olha o que eu estou dizendo, de no ano que vem a gente não ter aumento no plano. Mas isso ainda estamos diante de um trabalho rigoroso, tá? Então olha bem o que eu estou dizendo, não é que não vai ter, pode ter sim, mas nós estamos trabalhando com a possibilidade de não ter aumento. Isso tem que ficar entre nós e entre as famílias, porque se chega lá, eu sou prejudicado. Mas eu sempre joguei limpo com as pessoas que acreditam no meu trabalho, que acreditam na gente. Então, quero dizer para vocês, hoje a Cap Saúde está bem, está com saneada todas as suas dívidas. Estamos aí com 2 produtos novos que poderemos estar apresentando com preço mais acessível, tá? E só que ainda não está aprovado pela ANS, porque falta esse estudo que está aí com a gente, certo? Então nós vamos esperar para dizer. Agora o que eu posso dizer para vocês, é o seguinte, gente, que agora eu fiquei até um pouco preocupado com o bilhete que eu recebi, mas vamos lá, deixa, já falei. Infelizmente eu devia estar mais. A gente tem que assumir. Sou conselheiro, sou representante dos trabalhadores. Se eu tiver que assumir o que eu estou falando aqui, essa situação, né, que está, eu vou até falar, está sendo transmitida ao vivo, também, mas eu tenho um compromisso com vocês. E quero dizer para vocês também o seguinte: a gente está vendo muito processo que estão chegando na Cap Saúde.
E isso tem preocupado e isso pode refletir também até nos nossos aumentos. Não vou dizer para vocês. Mas o processo que me preocupa hoje é o processo do Maranhão, Pedro. Pedro sabe disso, nós tivemos em Brasília, reunido com o Sindicato do Maranhão, eu, Leonídia e o Baldo, tá? Que isso foi uma decisão da CAPCESP, que nós íamos reunir com eles, para a gente achar uma solução. Gente, entrar com processo é muito fácil. É muito fácil a gente entrar com processo. Nós temos que saber as consequências desse processo. Eu lembro que na reunião do CDE, Pedro está aqui do meu lado, vão lembrar, eu disse para as pessoas, pessoal, tomem cuidado quando entrar com essa ação. Por quê? Todos que entraram com a ação pedindo uma liminar, quando nós tivemos aquele aumento abusivo, conseguiu eliminar, porque o juiz via aumento de 25%, de 30%, aquele aumento foi exorbitante. E hoje nós estamos vendo o reverso dessas ações. Por exemplo, o Sindicato de Mato Grosso, nós não pedimos uma antecipação de tutela, porque nós sabíamos que nós ganhávamos em primeira instância. Mas no julgamento do mérito, era complicado. Se nós ganhássemos, por exemplo, no julgamento do mérito, o servidor todo ia receber desde quando nós entramos até agora. Mas não. Alguns sindicatos não aceitou essa recomendação da gente e pediram antecipação de tutela. E hoje, no julgamento do mérito, perderam. E o servidor tem que pagar tudo. São mais de 9 milhões lá do Maranhão. Muitas vezes as pessoas chegam, doutor, eu quero que entre com essa ação, não quero saber das consequências. Lá no nosso sindicato, por exemplo, nós entramos com as ações dos servidores, não sei se é aqui a prática de vocês, mas o sindicato paga a sucumbência. Só que para a gente entrar com uma ação, a gente estuda aquela ação com calma. O servidor já quer que entre logo de vez. Então, eu quero dizer para vocês dessa questão dessa ação da CAP Saúde, que eu acho, tá? Não é fácil ganhar. Os caras têm uns expertos nesse negócio, que até hoje, se eu não me engano, só o Marchão ganhou a questão da Previdência. A gente está lá, a gente está acompanhando. Não quero dizer para vocês, ninguém entre contra isso não. Cada um tem que buscar seus direitos da melhor forma possível. Mas para encerrar, que meu tempo já está acabando, quero dizer para vocês, no ano que vem nós vamos ter eleição para o Conselho, tá? Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. As pessoas que se desejam a candidatar, ela tem que estar entre uns planos da CAPCESP, ou na Previdência, ou na Assistência, ou no Pecúlio, nenhum desses três, para poder candidatar. Agora eu falo, pessoal, para candidatar a pessoa tem que estar certificada. Tem que ter a sua certificação. Mas, Carlos, pode candidatar sem certificação? Pode. Nós tivemos um problema muito grande, que nós colocamos os suplentes nossos sem certificação, que infelizmente nós estamos sem suplente hoje, que as pessoas não conseguiram fazer essa certificação, que é uma prova muito difícil, não é fácil, tá? Para essa situação. Então, em 2022, nós vamos ter eleição para o Conselho Deliberativo e Fiscal, e em 2024 para presidente, tá? Então, a gente está preparado, que já estão se mobilizando aí o pessoal da presidência, e nós sabemos que nós, servidores, temos que manter o nosso candidato lá, nós temos que ter um representante ali dentro, para que essa política que nós acertamos, que nós deixamos a CAPCESP redondinha, não colocar, voltar só o pessoal do governo, porque o pessoal tem mania de eleger só gente de Brasília, tá? Porque eu digo para vocês, Brasília é 60% nesses conselhos. Então, a gente não sou contra nenhum deles se candidatar, muito pelo contrário, nós temos pessoas que fazem parte com a gente dali,
que está votando com a gente. Mas tomar cuidado com a eleição que vem aí e para a gente manter pessoas nossas ali, vamos continuar trabalhando firme e forte. É uma das... Como é teu nome? Como? Willis? Duildes. Boa pergunta. É uma das coisas que eu questiono sempre quando vai se discutir o aumento do plano. O aumento do plano tem duas formas para aumentar. É a utilização do plano, né? Quanto mais usa, isso vai refletir lá na frente no aumento. E a inflação médica, que eu sou radicalmente contra. A inflação médica sempre foi o triplo da inflação do país. É utilizado esses dois parâmetros para aumentar os planos de saúde. Só existe uma possibilidade da gente estar mudando isso. É na mudança da lei. A 108 e a 109 está sendo analisado e provavelmente vai surgir alguma mudança que a gente tem que participar dessa discussão. Mas a inflação médica, eu acho que tem que ficar de fora nos aumentos. Ah, mas os médicos têm que estar capacitando, os médicos têm que estar comprando equipamento. Eu não tenho nada com isso, tá? Então, esses são os dois critérios que são utilizados quando vai discutir o aumento do plano de saúde, tá? Só esses dois critérios que são utilizados. Nós estamos com esse problema, viu? Não é só aqui, Brasília, Goiás, Mato Grosso, também nós estamos tendo, várias pessoas estão saindo do plano, justamente porque não conseguem pagar. É por causa dessa situação que nós solicitamos se a possibilidade de estar fazendo esses dois novos, tá, produtos, mas a gente tem que esperar a aprovação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, infelizmente, e esses estudos nós estamos fazendo. Nós estamos com essa possibilidade de estar apresentando esses dois planos novos para vocês. E aí eu acho que vai melhorar um pouquinho, que não vai ser muito também, pelo que eu estou vendo. Não, eu concordo com você. Hoje ele está inviável, diante do pagamento. Nós estamos aí há 4 anos sem aumento, tá? E, infelizmente, todo ano o plano aumenta. Mas eu quero dizer para vocês, nós estamos fazendo um esforço muito grande, tá? E digo aí, pessoal, nós temos a Lilian lá em Brasília, também tem feito um trabalho junto com a gente, maravilhoso, e tem acompanhado a gente com as votações, tudinho. E a gente tem conseguido mudar algumas coisas, mas não é fácil. O que eu quero dizer para vocês, não é fácil. A política dos planos de saúde, ela é muito complicada, tá? A gente tem que estar todo dia atualizando, mas dizer para vocês, vamos aguardar esse pacote, esse produto novo, ver o que vem aí, para estar fazendo um trabalho de retorno das pessoas. Porque a Cap Saúde hoje, que eu conheço os planos de saúde, não tem plano melhor que a Cap Saúde no mercado não, viu gente? Você pode fazer o que vocês quiserem, Unimed, o que for, mas melhor que o nosso plano não tem. Esse é o problema, está sendo muito, tá? Só um minutinho, as pessoas depois quiserem, eu vou ficar bem aqui no corredor, eu respondo, porque senão já está muito atrás. A minha pergunta, Carlos, é o seguinte: a gente foi confiscado, tivemos um confisco, certo? Porque foi uma determinação sem avisar, sem comunicar e sem pedir, certo? A nossa autorização. Apenas meteu a caneta e retirou do nosso contra-cheque um valor para que o Cap Saúde, certo?
pudesse se manter, certo? Foi um desconto de 36 meses, parece. Foi. Aí o que aconteceu? Foi ilegal, foi injusto, porque nós fomos surpreendidos com esse confisco que fizeram. E eu queria saber o seguinte: o CAP Saúde, ou CAP CESP, não sei para onde foi esse desvio, certo? Do nosso valor, pensa em restituir a gente ou pensa em deixar a gente furtado para o resto da vida? Porque, eu já saí do CAP Saúde e não me chama de novo para o CAP Saúde não, porque o CAP Saúde para mim foi muito bom, porque eu paguei a vida toda e graças a Deus não utilizei o CAP Saúde. Houve tempo que o CAP Saúde até falou: por que você não está fazendo periodicamente seus exames e etc. Mas confiscou meu dinheiro também. Para mim, foi um furto, foi uma ladoagem. E para lá eu não volto mais não. Pessoal, olha só, nós dissemos a princípio aqui que depois a gente conversava com o Carlos ali, não estava nem, ele se colocou, e não adianta a gente brigar com o Carlos aqui, ele é o cara que está lá para nos defender. Essa questão aí ele vai te responder, mas foi a ANS que liberou esse aumento, aí fica difícil. Raimundinho, meu filho, conclua, faça a sua pergunta e depois o Carlos vai ficar ali no cantinho, quem quiser perguntar alguma coisa, sem bater no rapaz, ele não tem culpa. Ademar, bom dia à mesa, bom dia aos companheiros e companheiras. É uma política de plano de saúde que a CAP-CESP adota que a gente não entende. Eu, infelizmente, não dei conta, tive que sair. E hoje o mesmo plano que eu pagava na CAP-CESP, R$ 2.400, hoje eu pago R$ 1.067 para 3 pessoas e tenho os mesmos benefícios que eu tinha na CAP Saúde. Então eu não entendo essa política da CAP Saúde, entendeu? A gente sabe que o Carlos está lá para defender o trabalhador, mas ele aqui, ele é representante dela também. Então acho que ele tem que levar um recado daqui para lá, né, para ver o que é que faz. Eu sinto muito, mas CAP Saúde na minha vida, acho que nunca mais. Obrigado. Tem a mulher que quer fazer a pergunta? Tá. Como que é o nome desse senhor, deles aí que falaram? Pessoal, foram o do colega que, o segundo que falou aí, foi mais uma intervenção no sentido de que a política que a CAP-CESP adota, ele não sabe. Eu também, quando entrei na CAP-CESP como conselheiro no primeiro mandato, até eu entender que a legislação, toda a legislação parte dos planos de saúde, parte da ANS e da Previ, tá? Temos que seguir rigorosamente aquilo. Se você sai 1 milímetro para lá ou para cá, nós somos punidos, tá? E com relação ao colega que falou no confisco, tá? Só posso dizer para você que essa cota extra que foi instituída dentro do PSF, que é o Plano de Saneamento Financeiro, em 36 parcelas, nós votamos contra na época que foi instituído o plano, a cota extra. Mas, naquele momento, depois analisando a lei, era o mal necessário, ou era aquilo, ou o plano acabava, tá? E a gente torcia para que esse PSF que nós apresentamos, quando chegasse ao final, a gente conseguia cumprir todas aquelas metas que foram pactuadas dentro daquele plano. E graças a Deus nós conseguimos cumprir a meta, tá? Foi um duro sacrifício, mas dizer para vocês que nós estamos atentos, monitorando. Eu não entendo como colega nesse momento que foi um confisco, porque existia uma lei que
que dava a brecha e a possibilidade de se criar isso. O que eu falo, na época, se nós candidatávamos a presidente, eu acho que o presidente da CAPCESP, ele tem que vir nessas reuniões para estar explicando, olhando no olho das pessoas e falando. Hoje o doutor João Paulo, ele escuta muito a gente, tá? Ele é uma pessoa mais bem acessível do que o Cassimiro, do que a Marília. Nós convivemos com ele, eu convivi com o Cassimiro, mas a gente não tinha acesso. Hoje o doutor João Paulo, ele recebe as pessoas, recebe a gente ali para estar conversando, os outros nem recebiam. Temos uma gestão hoje na CapSaúde, não estou aqui fazendo defesa de ninguém não, até porque se for lançar uma chapa, nós vamos lançar contra o pessoal. Mas hoje, essa direção que está à frente da CapCESP, digo com bastante tranquilidade para vocês, é uma direção mais bem comprometida do que as outras que passaram. Pessoal, No mais, agradeço esse espaço, estou aqui, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta para mim, estou à disposição aí, tá? E já vou despedir de vocês, porque eu tenho um voo para o Rio de Janeiro amanhã cedo, às 8 da manhã, então eu vou para Brasília, durmo, e aí eu vou para o Rio na segunda-feira, eu tenho reunião da CapSaúde, e já vou levar algumas coisas que saiu daqui da pergunta para lá, para estar colocando no conselho, ok? Obrigado. obrigado ao companheiro Carlos pelos esclarecimentos. Pessoal, nós temos que lembrar que isso é uma máquina contra o trabalhador. Não tenha ilusão que se privatizar as coisas do jeito que o governo está querendo, vai ser da mesma forma. Tem gente que acha que é bom privatizar. O CapCESP, que era nosso, nós criamos o CapSaúde, nós. Primeiro tinha o CapCESP, depois o CapSaúde. Nós criamos o CapSaúde, foi luta nossa para criar o CapSaúde. Só que hoje quem é a maioria no conselho é o governo. Então não adianta, o cara pode estar cheio de boa vontade lá dentro. Mas e aí? Ele vai ser sempre minoria. E aí quando consegue passar alguma coisinha, vem a tal da Agência Nacional de Saúde e libera. Nós temos opções, nós demos uma opção aí de outro plano de saúde. Muita gente foi. Outros, né, têm as dificuldades, o plano não vai lá, não sei o que e tal. Mas essa é uma discussão posterior que nós vamos fazer. Quero só agradecer ao Carlos, uma salva de palmas ao Carlos, né? E vou agora, Carlos, você está à vontade, ele vai ficar ali fora, quem quiser tirar mais alguma dúvida, pode ver lá, tá? Vou passar agora a palavra ao meu amigo Pedro Armengol, que aqui representa a CUT Nacional, ele é o representante dos servidores públicos federais na CUT Nacional, e também representa a nossa confederação e a nossa federação. Zé, pode acompanhar o Carlos ali e conversar com ele. Com vocês, Pedro Armengol. Vamos lá. Bem, primeiro, bom dia, galera. Saudar aqui meu companheiro Ademar, meu companheiro Crescêncio, minha companheira Dulce, saudar aqui meu companheiro Max, que está aqui, né, da nossa subseção lá da CONDICEF também, para depois contribuir aqui com o debate. Saudar meu companheiro Edilson, da direção da CONDICEF, meu companheiro Carlos, que estava aqui também, agora da executiva da CONDICEF. Justificar aqui a nossa ausência ontem aqui na abertura, foi problema de agenda de reunião virtual, que a gente não teve como, depois daquela aprovação lá na comissão da reforma administrativa, aí só deu para a gente chegar aqui já lá para as meia-noites da vida, né, tal. Mas, com certeza, a gente foi muito bem representado aqui pelo companheiro Edilson, pelo companheiro Carlos, enquanto direção da CONDICEF, né? E lamentar aqui a não presença, né, do companheiro Gilberto, vice-presidente desse sindicato, diretor da CONDICEF também, que infelizmente está atravessando um momento de dificuldade, mas com certeza ele vai superar esse momento de dificuldade de sua saúde, e em breve vai estar junto aqui com a gente na luta, né, no enfrentamento do dia a dia necessário. E, preliminarmente aqui, registrar a nossa satisfação, a minha em particular,
de estar, depois do dia 17 de março de 2020, participando da primeira reunião presencial, né, de um congresso, de um sindicato, né. Infelizmente, nós estamos aí passando por esse momento atípico da humanidade, não é do Brasil, da humanidade, onde a gente enfrenta, né, essas dificuldades, está enfrentando essas dificuldades, não só sanitárias, mas econômicas, social, política, né, tal. E para tratarmos um pouco aqui da agenda sindical, que é o meu papel aqui da informação sobre sindical, não vou entrar em debate de conjuntura, mas só contextualizar um pouco aqui no marco do tempo, né? A nossa agenda, ela naturalmente, demarcando o marco a partir da eleição do Bolsonaro, é uma agenda de muita dificuldade, né? O Bolsonaro, ele foi eleito sem nenhum projeto político, né, de governo. Praticamente ele deu continuidade àquele projeto que foi produto do golpe de 2016, que foi o aprofundamento da agenda ultraliberal, baseado em dois pilares, principalmente: o ajuste fiscal, que para nós significa a redução de investimento em políticas públicas, né, e na retirada de direitos da classe trabalhadora. Foi esses dois viés, né? E nós passamos praticamente 2019 e início de 2020, né, nesse enfrentamento, né, de vários projetos, propostas, legislações. Infelizmente, fomos derrotados numa das pautas principais dele, que foi a deforma da Previdência, que eu não chamo de reforma, uma deforma, que apesar da gente ter minimizado alguns danos, mas foi um grande prejuízo para a classe trabalhadora e para a sociedade brasileira. É mais um pilar de proteção social garantido na Constituição de 88, que eles estão quebrando devagarzinho, que eles estão destruindo devagarzinho, né, inclusive mentindo, como sempre, porque o modo de governar deles é a mentira, né, com falso discurso de que não ia atingir os atuais trabalhadores, né, mesmo que não fosse, já seria ruim para os futuros. Mas até nisso mentiram, porque atingiu tanto os futuros, como atingiu os atuais trabalhadores e trabalhadoras, e em particular também nós do setor público, né? Temos vários companheiros e companheiras que tiveram prejuízos, que iam se aposentar, depois da reforma já tem que pagar pedágio de 3, 4, 5, 6 anos, né? Porque a reforma impactou, né, e trouxe prejuízo e tal. Mas, como se diz a gente aí popularmente na lei de Murphy, que nada é tão ruim que não possa piorar, né, veio, infelizmente, no início de 2020, essa crise sanitária patrocinada por esse vírus miserável que atingiu o mundo. E, em particular, o Brasil, o que aprofundou os nossos problemas, né? Uma crise sanitária que veio com muita força do Brasil e com um governo que, em primeiro lugar, não reconheceu a crise. Para o governo do Brasil não tinha uma pandemia, tinha uma gripezinha, que com um milhoral, eu sou do tempo do milhoral, viu, gente? Com um antigripal você tratava, e que ninguém ia morrer. Depois, quando ele viu que isso não era verdade, ele começou a fazer um outro discurso, que o que ia resolver a pandemia era a imunidade de rebanho, ou seja, todo mundo tinha de pegar o Covid, que todo mundo pegando o Covid, todo mundo ia ficar imunizado, né? Segundo ele, que eu não sabia que ele tinha formação médica, e ele não tem, né, o presidente da República, né, é auto-imunizante, pegou, não pega mais, era o que ele dizia lá, né, que todo mundo pegasse, ia morrer alguns poucos, ele dizia isso, né, mas era o preço para imunizar toda a população. Então, não precisava tomar nenhuma medida, não precisava ter distanciamento social, não precisava ninguém usar máscara, como ele não usa até hoje, né, ele próprio não usa até hoje, né, porque todo mundo ia pegar o Covid, né, tal. Felizmente, de forma pontual, ao menos nisso, né, porque eu tenho uma série de outras críticas, o Supremo Tribunal tomou uma medida, do meu ponto de vista, correta. Olha, cada governo, cada prefeito, cada governador institui as medidas de prevenção. Porque se dependesse do presidente da República, bem, segundo analistas, hoje a gente não teria aí aproximadamente 600 mil mortos. A gente teria hoje 3 milhões de mortos.
mas talvez tivesse todo mundo mais ou menos imunizado. Mas com 3 milhões de mortos, porque para ele a vida não tem nenhum valor, né, tal. Para ele é um número, né? Morreu, pronto, é um número, né? 3 milhões, numa população de 200 milhões não é nada. Isso é o olhar dele. E alguns governadores tomaram algumas medidas de distanciamento, de prevenção, tal e tal. Inclusive agora a CPI da Covid, comprovando, né, inclusive casos de pessoas serem cobaias de experimentos, né? Igual o Hitler na Segunda Guerra Mundial. As pessoas sendo testadas em tratamento ineficientes e morrendo. A CPI da Covid está comprovando isso, né? Então, e concomitante a isso, aprofundou a crise econômica, claro, né? Com o desemprego, aumentando o desemprego, aprofundou a crise social, né? E aprofundou a crise política, porque um governo que não tinha nenhuma medida para enfrentar a pandemia de forma correta e séria, ele começa a criar crises. Esse é o modus de governar do governo Bolsonaro. Ele começa a brigar com o STF, ele começa a brigar com o Congresso, ele começa a brigar com todo mundo para desviar o foco, para as pessoas não lembrar que estão com fome. Hoje no Brasil nós temos 120 milhões de pessoas que é chamado de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É aquelas pessoas que não têm certeza se amanhã tem comida para comer. Isso é insegurança alimentar. Metade dos brasileiros estão nessa situação hoje. Então ele começa a criar crises políticas, né? Xingar o ministro do STF, inventar a questão de voto impresso para desviar a atenção. E nós, do movimento sindical e social, naturalmente, nesse período também, engessados pelas dificuldades impostas pela crise sanitária, da gente não poder nem se reunir para discutir, para fazer enfrentamento e etc., porque nós defendemos a vida. Mas assim mesmo a gente conseguiu fazer alguns enfrentamentos, né? Na questão, por exemplo, do auxílio emergencial. Olha, as empresas estão fechando, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão morrendo de fome. Se precisa, essa pauta foi nossa. Inclusive, quando ele levou a primeira vez para o Congresso o auxílio emergencial, ele levou com R$200 por mês. A luta do movimento social, dos partidos progressistas e etc., conseguiu esticar para R$600, que não vale nada, mas melhorou um pouquinho. Minimizou um pouco a miséria, né? Minimizou um pouco a miséria. Então, e a nossa agenda se transformou nisso. Primeiro, enfrentar o negacionismo do governo, de dizer que a pandemia não tinha nenhuma gravidade. E a gente, inclusive, criou um mote na época: vacina no braço, né, e comida no prato, né? Vacina no braço e comida no prato. As pessoas precisam disso. Até porque o governo brasileiro, inclusive comprovado pela CPI, né, está lá. Se o governo quisesse, talvez o Brasil, se tivesse uma gestão de governo federal, talvez o Brasil tivesse sido o primeiro país no mundo a vacinar contra o Covid. Porque nós temos duas instituições públicas, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz, que tem todo o know-how, toda a tecnologia, um dos melhores do mundo, para produzir, inclusive, insumo, o famigerado insumo, que hoje a gente precisa importar, principalmente da Índia e da China. Mas o governo federal agiu de forma política, primeiro com o negacionismo, né, que ele achava que não podia, ele dizia que não precisava de vacina, porque ele apostava na imunidade de rebanho, todo mundo se contaminar para imunizar todo mundo de uma vez só, e morrer 3 milhões de pessoas. Era a política dele, né? Então tivemos de enfrentar essas agendas, tivemos de enfrentar a agenda da questão do emprego. E, enquanto isso, né, o que foi que o governo fez? Como disse o seu ex-ministro do Meio Ambiente, aquele batizador de madeira ilegal, como se diz aí no mundo do crime, né, quando você pega uma coisa ilegal e legaliza, né, que era o batizador de madeira, né, que lá de madeira ilegal na Amazônia para exportar, para ganhar dinheiro, né, ele dizia: olha, enquanto o povo estiver preocupado com as mortes e com quem está morrendo sem oxigênio, a gente passa a boiada. A gente vai aprovando as coisas no Congresso, a gente vai desregulamentando toda a legislação do meio ambiente, né, tal, e foi isso que eles tentaram fazer, né, e a gente, nesse enfrentamento pontual,
limitado principalmente pela questão da crise sanitária, né? Mas assim mesmo, pontualmente, a gente demarcou algumas posições. E eu queria aqui registrar presencialmente, né, a importância, inclusive, do Sindicep de Goiás nesse processo, porque nos momentos críticos que nós precisamos, inclusive, de alguns gatos pingados lá em Brasília para fazer um barulho lá dentro do Congresso Nacional, uma das entidades que nos socorreu no bom sentido, politicamente, e teve a compreensão política disso, foi o Sindicep Goiás, que é aqui mais próximo de Brasília, os companheiros aqui do norte de Minas, alguns companheiros de Brasília, foi quem nos socorreu nesse momento da gente fazer esses enfrentamentos pontuais para minimizar um pouco essa situação. Então, viemos retomar um pouco a agenda de rua, assim, de processo de mobilização. Só agora, a partir de maio, no dia 29 de maio, fizemos uma grande manifestação, né, no Brasil todo, né, também já retomando um pouco a luta de rua. Dia 19 de junho também fizemos boas manifestações. Dia 14 de julho, né, também fizemos boas, com essa agenda toda, contra o desemprego, pelo auxílio emergencial, pelo Fora Bolsonaro, contra a MP 1045, que foi uma vitória que nós tivemos, a derrota da MP 1045, que era a continuidade da reforma trabalhista, né, que era o tiro de misericórdia no direito da classe trabalhadora, né, que era a implementação da carteira verde e amarela, tanto para o setor privado como para o setor público, quer dizer, uma relação de trabalho só com dever, sem nenhum direito, né, totalmente precarizado e totalmente o trabalhador submisso. Derrotamos a MP 45, foi uma vitória nossa, do nosso movimento, né, e uma vitória super importante, e pelo Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro para nós não é uma questão meramente do presidente da Câmara não pautar, porque nós temos mais de 100 processos lá, com mais de 15 crimes de responsabilidade, só que o presidente da Câmara está montado em cima de emendas parlamentares, inclusive de orçamento secreto, né, com um monte de dinheiro para segurar qualquer processo de impeachment, né? Está sendo segurado no dinheiro, inclusive dinheiro secreto, dinheiro nosso, que nós não sabemos quanto é que ele tem lá, para distribuir emenda para parlamentar na hora que ele quiser. Aí, o que significa esse monstro, que não é nem um monstro, é um monstro, esse monstro para a destruição do serviço público, né? E começamos essa mobilização desde o ano passado, que ela foi apresentada no ano passado, a gente vem segurando e vem protelando, inclusive, a sua aprovação. Fizemos uma excelente atividade no dia 30, virtual, no dia 30 e 31 de julho, onde nós fizemos um encontro nacional das 3 esferas, federal, estadual e municipal, com praticamente 5.000 inscrições e mais de 2.000 participações, e um debate muito rico justamente de construção dessa agenda de enfrentamento, que depois eu vou detalhar no debate de conjuntura, não do debate de conjuntura, né? E que a gente está dando continuidade a ela. Dia 7 de setembro fizemos um contraponto importante à pauta do golpe, que é o dia 7 de setembro, que eles trouxeram para a rua, foi a discussão de dar um golpe nesse momento, porque o Bolsonaro sabe que não tem nenhuma possibilidade eleitoral. A única perspectiva dele tem de continuar presidente do Brasil é só se der um golpe, se tomar a força, né? E é isso que ele tentou fazer no dia 7, né? E que resistimos também nas ruas no dia 7 de setembro, né? E estamos apontando uma próxima data de trabalhar também uma mobilização nacional no dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro agora, estamos chamando aí todas as centrais sindicais, um ato nacional pelo Fora Bolsonaro, contra a PEC 32, né, pelo emprego, né, pela vacina, pelo auxílio emergencial para aqueles que estão aí morrendo de fome, né? Bem, é toda essa pauta que a gente vem construindo desde o início do ano. Para concluir, em relação à agenda da PEC 32, que é da reforma administrativa, ontem nós tivemos reunião, tanto do Fórum Nacional das Entidades do Serviço Público Federal, que a Condicef e a CUT faz parte, como também do Fórum das Centrais Sindicais, que é um fórum que reúne todas as centrais sindicais. E tiramos aqui rapidamente, citando para vocês, os seguintes encaminhamentos.
da gente dar continuidade a ele, primeiro registrar o seguinte, nas duas votações que teve, porque a gente detalha essa guerra contra a deforma administrativa, eu diria em 6 batalhas. A primeira batalha foi na CCJ. Eu diria que nós perdemos no voto, mas politicamente eles foram derrotados. Eles esperavam uma maioria muito maior lá na CCJ, né, tal. A segunda batalha, na comissão especial da Câmara. Bem, para eles conseguirem aprovar, eles tiveram que fazer de manobra que até o diabo duvida. Primeiro, apareceu o relatório toda hora. Apareceu um relatório, além do relatório inicial do relator, 4 horas da tarde da quarta-feira apareceu um outro relatório. Aí, à noite, quando eles estavam discutindo aquele relatório das 4 horas, apareceu outro às 21 horas e 8 minutos. Aí deu uma confusão, a oposição criou uma confusão, suspenderam para começar a sessão no outro dia às 9 horas. Às 10h53 apareceu outro relatório. E na noite de quarta para quinta, eles mudaram 8 membros da comissão. Porque na rejeição ou não da PEC, eles ganharam só por 3 votos. Aí eles mudaram, inclusive, eu não sabia que o regimento permitia, pegaram o Novo, só tem 8 deputados na Câmara, eles botaram 7 deputados do Novo, que defendem essa pauta ultraliberal, na comissão para poder aprovar. Do nosso ponto de vista, eles hoje não têm 308 votos no plenário da Câmara, que é o próximo passo da PEC. Porque para ser aprovado no plenário tem que ter 2/3 dos votos do total de deputados, que significa 308 deputados. Mas para isso, ontem nós tiramos o quê? Dar continuidade a essas ações de pressão que a maioria dos sindicatos, inclusive o Goiás, está fazendo, junto aos parlamentares, aos deputados federais nesse momento, né, tal. De pressão, de ameaça mesmo, olha, inclusive o nosso mote é o seguinte, se votar não volta, inclusive foi o mote mais utilizado lá dentro da Câmara, até pelos deputados, na discussão da comissão especial. Outro elemento importante, devemos começar já a trabalhar os senadores, porque se nós perdermos, que eu espero que a gente não perda na Câmara, dá até o Senado. E o Senado, os senadores que a gente tem dialogado ultimamente, têm dito, no Senado essa PEC não passa. Dificilmente ela passa no Senado. Pode até passar na Câmara, mas no Senado... Então, essa posição dos senadores, para nós, é estratégica. Porque os deputados estão com medo da gente. Eles estão com medo de perder voto em 2022 para se reeleger. Aí, os senadores começarem a se manifestar, eles vão dizer o seguinte, para que é que eu vou me indispor com os servidores se ela vai ser derrotada no Senado? Então, eu vou votar contra ou vai se abster. Porque o voto de abstenção para nós é voto nosso. Porque nós não precisamos ter nenhum voto. Eles só não podem ter 308. É essa a realidade que está colocada para o plenário. Então, essa pressão junto aos senadores, né? Nas redes sociais, através de outdoor, carro de som, né? Tal. E vamos continuar também a mesma ação, Ademar, nos aeroportos. Toda terça-feira, nós vamos estar esperando eles lá em Brasília, e a maioria dos estados vão estar pressionando eles lá quando eles embarcarem. Tal. Tudo indica, pelas informações que nós tivemos do Rogério Corrêa ontem, que talvez na próxima semana não seja colocado para votar em plenário. Talvez, agora a gente não pode confiar. Até porque nós vivemos num espaço ali de golpe, né, tal. Eles convocaram sessão ontem, abriram e encerraram, justamente para contar, porque precisa ter 2 sessões para poder colocar em pauta no plenário, né, tal. Mas aí nós tiramos ontem, tanto no FONASEF como no Fórum das Centrais, de manter, depois a gente vai discutir os detalhes, Ademar, toda terça, quarta e quinta mobilização em Brasília. Tanto dentro da Câmara, como lá fora fazendo barulho. Que eles odeiam aquela zoada que a gente faz ali fora, né, tal. E que bom que eles odeiam, né? Que a gente fica atrapalhando, fazendo zoada, xingando eles e etc, né? Na próxima terça-feira, inclusive, no dia 28, nós já temos uma atividade marcada lá à tarde, às 14 horas, né, com, inclusive, vindo aí o pessoal das carreiras típicas, não tem problema, a gente tem alguns problemas com eles, mas nessa hora a gente se une, não tem nenhum problema, né, para fazer tal. Vamos fazer, já está sendo construída, uma carta aos parlamentares unificada, uma carta única, né, o Fórum das Centrais vai mandar para todos os sindicatos e tal,
para a gente mandar para todos os deputados presencialmente, se possível, até, está aqui uma carta, colocando todos os pontos graves dessa contra-reforma. Já falei aqui, mas está aqui, dia 2, né, esse ato nacional que é fora Bolsonaro, e a gente inserir a nossa pauta da PEC no dia 2, né, tal. Outro debate que surgiu ontem, mas é para se debater, e é natural que surja. Né, não foi deliberado nada. Eu trago aqui, inclusive, para vocês colocar na pauta aqui do Congresso, Ademar. Com o ataque que a categoria vem sofrendo aí há muito tempo, é natural que em todos os debates nossos está colocado na agenda o debate de greve. Se nós temos condições de fazer ou não, é outro debate, mas o debate da greve está colocado. E outro surgiu, inclusive da possibilidade de a gente estar discutindo se quando for colocado em votação a gente tem condições de fazer um dia de greve, para se debater, não foi deliberado nada, mas colocar na agenda de debate dos sindicatos a possibilidade de uma greve de um dia, quando for marcada a votação do projeto da Câmara, aí no plenário da Câmara. Isso para debate, né? No dia 8, agora, aliás, na segunda-feira, nós vamos estar fazendo uma live aí pelo Facebook, pelo YouTube, inclusive com o pessoal do Diese, o Fausto, Max, né? O Fausto Diese, para fazer uma análise dos destaques e etc., para a gente estar subsidiando a nossa categoria, né, sobre como fazer o debate técnico em relação àquilo que foi aprovado, né? E só para concluir em termos de agenda aqui sindical, Ademar, no dia 21 a 24 de outubro, nós temos a nossa plenária nacional da CUT, onde um dos debates centrais vai ser a conjuntura e o nosso debate de organização sindical. Então, gente, era isso a princípio, e a gente fica aqui à disposição e vamos estar na mesa de conjuntura para a gente ir aprofundando alguns debates que nós citamos aqui. Obrigado a todos e a todas. Prezados companheiros e companheiras, acabamos de ouvir o sindicalista Pedro Armengol, que nos deu as informações sindicais. Está aí aqueles que por costume, por hábito, dizem: sindicato não faz nada. Está aí. É isso aí. Acreditamos que todos prestaram atenção o que é um trabalho, o que o sindicato tem feito. Ele, que é o nosso companheiro e que é um dos diretores da Condicef, que é o homem que tem a voz de Galvão Bueno. Essa é a família Sindicep, como disse o seu Crescencio. Pedrão, meu amigo, muito obrigado. Eu queria agora, antes de chamar o companheiro Max para falar sobre a reforma da Previdência, ou a PEC 32, Previdência já foi, né? A PEC 32, antes de chamá-lo, eu queria já deixar de plantão aí a próxima mesa, que vai estar acompanhando o meu amigo Max. A próxima mesa vai ser o companheiro Vicente, a companheira Maura e a companheira Leci. Vicente vai ficar ladeado aqui de duas mulheres bonitas, né?